Graciosos, brincalhões, lindos, são moradores temporários do Jardim dos Gatos, que fica neste Cat Café, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. É possível visitar animais disponíveis para a adoção. Olá! Um novo conceito de cafeteria que incentiva a adoção responsável de gatos abandonados é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. E você vai ver também. Pesquisadores da Unicamp criam cálculos matemáticos capazes de prever as transformações na Amazônia a partir das mudanças climáticas. E mulheres indígenas reúnem em álbum biográfico histórias de vida e contos de diversas etnias brasileiras. Um modelo matemático criado por pesquisadores da Unicamp ajuda a prever o futuro da floresta amazônica. O clima mais seco deve alterar o tipo de vegetação e a capacidade de absorver carbono da atmosfera vai diminuir. Essas projeções preocupam os cientistas. De pé, as florestas tropicais do mundo representam a esperança de manter um certo equilíbrio no clima global. A Amazônia, que se estende por 9 países, é a maior delas. A área mais extensa, cerca de 60%, está no Brasil. As florestas têm mecanismos de funcionamento fascinantes. Gases poluentes lançados na atmosfera, que causam o aumento da temperatura média no planeta, são absorvidos pela vegetação por meio da fotossíntese. Um dos principais deles, o CO2, é o combustível para o crescimento das raízes, dos troncos e das folhas. Esse processo se chama sequestro de carbono. A Amazônia vinha fazendo isso com muita eficiência, mas a situação está mudando. Pesquisadores da Unicamp, a Universidade de Campinas, criaram um programa de computador para projetar as transformações da Amazônia a partir da aceleração das mudanças climáticas. O algoritmo se chama Caetê, em Tupi-Guarani, Mata Virgem. Ele simula fenômenos da natureza usando equações matemáticas. A bióloga Bianca Rios, mestre em ecologia e doutoranda que atua no Laboratório de Ciência do Sistema Terrestre, explica quais são as informações que alimentam o modelo. Precipitação, temperatura, luz do sol, quanto de luz entra. E a partir dessas condições climáticas, a gente consegue, então, por esse programa de computador, projetar como que a Amazônia se comporta com essa determinada condição climática. A doutoranda em ecologia, Bárbara Cardelli, complementa. A gente simula a fotossíntese, simula a estocagem de carbono, simula a altura dessa vegetação, simula a maneira como a vegetação utiliza seus recursos hídricos, então a transpiração das plantas, todos os processos que a gente tem hoje, ecofisiológicos, que a gente chama, né? Cientistas vêm projetando o que vai acontecer com a Amazônia no futuro, principalmente os integrantes do IPCC, o painel internacional da ONU que reúne os pesquisadores do clima. Mas a projeção com esse modelo é diferente. Ele é mais específico para fazer projeções em relação à vegetação. Então, como a vegetação vai se comportar? E o diferencial, na verdade, do nosso modelo, entre outros modelos desse tipo de vegetação, é que a gente conseguiu incluir no modelo uma diversidade de estratégias de planta, estratégias de sobrevivência, que não era possível de representar antes. Ele permite com que a gente coloque uma diversidade maior, não necessariamente de espécies, mas de características de plantas, que no fim traduzem como essas plantas se comportam no ambiente, quais as características que elas desenvolveram ao longo da evolução para poder responder àquele ambiente e também afetar aquele ambiente.
O programa de computador incluiu 3.000 estratégias de sobrevivência usadas pelas árvores para calcular as taxas de fotossíntese. Por exemplo, quanto de carbono que a planta coloca para folhas, para troncos e para raízes. Isso vai afetar diretamente a forma como ela responde ao ambiente, sobrevive, a forma como ela se reproduz e a forma como ela afeta o ambiente, como, por exemplo, a capacidade de estocar carbono, ou mesmo de emitir carbono, ou a capacidade de transpirar para criar nuvens e poder levar precipitação tanto para a região amazônica quanto para outras regiões da América do Sul. Se eu tenho uma folha maior, eu consigo captar mais luz. Se eu tenho uma folha menor, eu consigo captar menos luz. A altura, ela também é uma característica. A profundidade das raízes também é uma característica. As projeções sobre as mudanças na vegetação não são nada animadoras. O nosso trabalho, ele vai em congruência com outros trabalhos de observação, por exemplo, de experimentação, que mostram que a Amazônia está se modificando. Então, ela está modificando o tipo de planta que sobrevive ali. É como se a gente tivesse um adentramento de estratégias ou espécies do cerrado para a região da Amazônia, principalmente onde existe a transição da Amazônia para o Cerrado, que seria a parte sul da Amazônia. Segundo o estudo, o clima mais seco, com queda de 50% em chuvas regulares, pode reduzir em quase 58% a estocagem de carbono na floresta. A planta ela vai colocar mais carbono para a raiz para lidar com condições mais secas, por exemplo. A questão é que, em termos proporcionais, o tronco ele estoca mais carbono do que folhas e raízes. Isso significa que ela vai ter uma capacidade menor de tirar o CO2 da atmosfera e colocar para a sua estrutura. Novos estudos já estão sendo realizados para aprimorar o programa de computador e tentar investigar como os serviços ambientais prestados pela floresta amazônica podem ser afetados e quais os efeitos sobre as populações tradicionais. Então, por exemplo, madeira que é utilizada para fazer construção dessas comunidades locais, e como então que as mudanças climáticas podem afetar o tipo de planta que ocorre ali e como isso, por sua vez, afeta as comunidades que vivem na Amazônia. É uma pesquisa preocupante, né, Bianca? Eu acho que ela é preocupante, mas é bem importante, porque quanto mais a gente souber sobre que tipo de transformação a floresta está passando, mais fácil é você criar políticas que consigam frear ou evitar esse tipo de mudança. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A onda de calor na Europa e na América do Norte é resultado do impacto das ações humanas. Segundo estudo feito por cientistas do Reino Unido e da Holanda, os eventos extremos registrados nas últimas semanas se tornaram mais graves devido às mudanças climáticas causadas pela humanidade. Dados da Organização Meteorológica Mundial indicam que julho deste ano é o mês mais quente já registrado no planeta. O aquecimento global vai provocar o colapso da circulação das águas do Oceano Atlântico Norte até o fim do século XXI, um processo que afetará o clima na Terra. De acordo com pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, o fenômeno deve ocorrer entre 2025 e 2095. O cientista britânico Jim Skea foi eleito o novo presidente do IPCC, o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre o Clima. A cientista brasileira Thelma Krug também era forte candidata, mas perdeu no segundo turno da eleição. Dados inéditos do Censo 2022, divulgados pelo IBGE, revelam que o Brasil tem 1.300.000 habitantes que se autodeclaram quilombolas.
Pessoas que têm laços históricos e ancestrais com as comunidades baseadas na identidade cultural de origem negra. O Nordeste concentra quase 70% dos quilombolas. 2/3 da área queimada no território brasileiro no primeiro semestre de 2023 ficam na Amazônia. O estado de Roraima responde por metade da área consumida pelo fogo. O bioma cerrado ficou em segundo lugar, com 30% do total queimado no país. Dados da rede Map Biomas revelam que o estado do Mato Grosso desmatou mais de 2.000 hectares no Pantanal nos 4 primeiros meses deste ano, um aumento de cerca de 60% comparado ao mesmo período de 2022. A boa notícia é que a área desmatada de Mata Atlântica caiu 42% no país no primeiro semestre deste ano. A informação consta do relatório produzido pelo Sistema de Alertas de Desmatamento do Bioma. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Conheça a obra literária que reúne histórias, contos e poesias de mulheres indígenas de diferentes etnias e regiões do país. Guerreiras da Ancestralidade é o título da obra que reúne contos, poesias e artigos produzidos por representantes de diversos povos originários do Brasil. O álbum biográfico revela o grande potencial de escrita da mulher indígena. Elas são força, luta, esperança. As originárias da terra que mantêm vivas as raízes de seus povos milenares. Mais de 60 mulheres indígenas, poetas e escritoras de diferentes etnias e regiões do Brasil narram as histórias de suas comunidades, os desafios enfrentados e os conflitos em defesa de seus territórios e culturas. Os depoimentos foram reunidos no álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade, produzido pelo coletivo Mulherio das Letras Indígenas. Algumas são aldeadas, né? Então, assim, tem uma dificuldade, às vezes, de colocar no papel, porque tem uma cultura da oralidade. E a gente conseguiu fazer essa tradução com muito jeito, com muita conversa. Então, foi um trabalho das curadoras também, cada uma da sua etnia, falando na língua, para poder traduzir, para que todos vocês, né, brancos, pudessem escutar a nossa voz. A voz da mulher indígena, no seu texto, através da literatura, é de muita dor. Porque fala do tudo que sofreu, dos sangues derramados, defendendo a terra, defendendo a natureza. Tentaram nos dizimar, tentam até hoje, só que o nosso sangue é semente. O livro é distribuído gratuitamente ou pode ser baixado na bio do Instagram ou Facebook do Mulherio das Letras Indígenas. A ideia da obra surgiu da necessidade de romper com a invisibilidade e o apagamento dos povos originários do Brasil. Se diz no Brasil hoje que só 1% de escritores são indígenas. E desse 1%, uma minoria, mulheres. E nós queríamos provar que não. É difícil você ter um indígena contando a história de indígena. Às vezes era o branco falando do indígena. Então era importante ocupar esse espaço. O álbum Guerreiras da Ancestralidade é dividido em 2 partes. Na primeira, uma reverência às pioneiras da luta indígena. Algumas abriram espaço na política, como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Outras também são vozes atuantes, como a poeta Márcia Cambeba. A segunda parte traz os textos acompanhados de uma biografia de cada autora. É muito importante que as pessoas entendam de que etnia aquela pessoa é, de que região ela é, para entender o texto dela. Então nós fazemos um resgate dessas lideranças femininas, indígenas, e que é muito importante para o conhecimento, né, da nossa cultura. Uma inspiração para as novas gerações, como a escritora Kelly Potiguara. Quando a gente percebe que a nossa vivência é parecida com a vivência de outras escritoras, a gente se identifica. Acredito que o livro Guerreiras da Ancestralidade me incentivou, não só como escritora, não só como artista, mas também na minha retomada enquanto mulher indígena.
Então, eu acredito que o primeiro caminho para que a gente possa potencializar ainda mais, né, a luta dos povos indígenas é na educação. E quando a gente fala sobre educação, a gente está falando de livros. A primeira coisa que fizeram foi apagar a nossa fala, apagar a nossa língua, mas ficou a oralidade, as histórias que as minhas avós me contavam, que hoje eu conto para os meus filhos. A mensagem do álbum é justamente o fortalecimento, né, o entrelace dessas histórias para fortalecer ainda mais nós mulheres e também ecoar ainda mais as nossas vozes por todo o Brasil, e não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A câmera indiscreta flagrou a onça-pintada circulando tranquilamente numa área da Floresta Nacional de Carajás, no sudeste do Pará. 10 segundos depois, aparece o filhote dela. A novidade, além da captura das imagens por armadilha fotográfica, é que mãe e cria estão usando um corredor ecológico. Uma antiga fazenda que foi incorporada à reserva e que agora conecta áreas de mata antes isoladas. O projeto Corredores Ecológicos do Ministério do Meio Ambiente é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A onça-pintada, o maior felino das Américas, é encontrada a leste da Cordilheira dos Andes, desde o México até o norte da Argentina. Ela é considerada sob ameaça de extinção por 2 motivos principais: a caça ilegal e a degradação do seu habitat. A onça pode medir até 2,40 metros de comprimento e chega a pesar 130 quilos. A presença na área de um animal que está no topo da cadeia alimentar é um dos sinais do ressurgimento da biodiversidade, nesse trecho da floresta amazônica. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Um novo tipo de cafeteria se espalha pelas cidades brasileiras. É o Cat Café, um espaço que promove a adoção responsável de gatos abandonados. Gatos resgatados nas ruas disponíveis para adoção encontram lar temporário nos chamados Cat Cafés. São cafeterias onde os frequentadores podem conhecer e interagir com os felinos. Esses espaços que unem café e paixão pelos animais domésticos surgiram na Ásia e se espalham pelas capitais brasileiras. Graciosos, brincalhões, lindos, são moradores temporários do Jardim dos Gatos, que fica neste Cat Café, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. No local, que serve café e comidinhas, é possível visitar animais disponíveis para a adoção. Estimuladas pelos pais para criar o próprio negócio, as irmãs Luana e Bruna Paroni encontraram uma atividade que se une à paixão pelos gatos. Fiz uma viagem com amigas para Nova York e, caminhando na rua, encontrei um café, passeando na rua, olhei um vidro, uma vitrine, um monte de gente tomando café, com os gatos ali andando, o gato andando na mesa, subindo no colo. Eu falei, gente, que sonho é esse? O que é isso? A primeira coisa que eu fiz quando eu pisei lá, falei, vou chamar minha irmã. Aí fiz um FaceTime com ela, abri a câmera, a primeira coisa que eu falei foi, acabei de encontrar o negócio da nossa vida. O primeiro Cat Café, ou café de gato, surgiu em 1998 em Taiwan.
Depois se espalhou pelo Japão, onde virou uma febre. É que muita gente vive em lugares bem pequenos, que não proporcionam ter um animal. E aí eles vão para esses espaços para relaxar um pouco e até para tentar combater a solidão. Só quem convive com esses bichinhos sabe o quanto eles são especiais. Aqui no Brasil, a vigilância sanitária não permite que os felinos fiquem na área de alimentação. O acesso a partir da cafeteria é bem controlado, inclusive para evitar fugas. Os visitantes pagam uma taxa pela visita de 30 minutos. O dinheiro é revertido para os cuidados com os animais. É preciso atentar para algumas regras. As regras são basicamente não poder pegar o gatinho no colo, então você pode vir, pode brincar com ele, a gente pede para não tirar os gatinhos do chão, para não causar um estresse neles ao longo do dia, e eles também podem se assustar e acabar machucando alguém. Aqui é o lar deles, enquanto eles não encontram o lar oficial, né, o nosso lar temporário, então a gente pede sempre para respeitar os gatinhos, se eles estiverem dormindo pode fazer um carinho mais de leve, mas sem acordar os gatos, e sempre que for fotografar e filmar, a gente pede para não usar o flash. O Cat Café trabalha em parceria com a ONG Pro Gato, que cuida de gatos abandonados no Parque da Aclimação e entorno. Infelizmente, são muitos os animais lançados à própria sorte nas ruas de cidades de todo o país. Todos os gatos resgatados pela Pro Gato, eles passam por uma consulta veterinária de avaliação para ver o estado físico, porque normalmente são resgatados em condições ruins, né? Então vêm doentes. Nessa consulta, eles são testados para a FIV-FeLV, que é um teste que testa a leucemia felina, e a FIV é uma doença que afeta a imunidade dos gatos. Eles são castrados, são vermifugados, são vacinados e despulgados. Todo esse processo, ele demora em média 1 mês, 2 meses, dependendo do estado que o animalzinho chega, e só após todo esse processo concluído é que ele passa para a fase de adoção. Esta é a sala de adaptação do Jardim dos Gatos, usada na chegada. Aqui está a árvore da adoção. As fotografias mostram os adotantes com os bichos que ganharam um lar definitivo. Luana não resistiu e levou os irmãos Gabriel e Gabriela para casa. Ter animais em casa já é maravilhoso, mas o gato em especial, sou suspeita porque sou apaixonada, mas traz essa paz, traz essa tranquilidade, apesar de serem arteiros, mas é muito gostoso, assim. Quando você está precisando, você pega eles, fica ali, eles vêm ronronando, você dá aquela acalmada, ter eles do lado, é muito gostoso. Os gatinhos que vêm para o espaçoso e ensolarado lar temporário são os de comportamento dócil. Naturalmente escaladores, eles adoram as paredes com prateleiras e a água corrente para beber. Caixinhas de areia para fazer as necessidades ficam escondidas e são acessadas por essas pequenas portas. Aqui não se sente cheiro de urina e fezes. Esta estrutura dá uma ideia do que é preciso para realizar uma adoção responsável. Muros e tetos são telados para evitar fugas. Vários animais que nós resgatamos são animais frutos desses passeios, dessas voltinhas. Sem contar os maus tratos, né, que ocorrem, que são diversos, atropelamento, envenenamento, enfim. O tutor deve pensar que ele está levando para sua casa um membro da família, que ele não é um bichinho que vai ser descartado no primeiro problema que aparecer. Se ele ficar doente, ele tem que pensar que ele precisa ter o tempo e a condição financeira para que cuide dele. Ele deve pensar nos seus períodos que ele está fora de casa, porque o animal precisa da companhia de um humano. E esse animal vai viver com ele, no mínimo, colocando por baixo aí 10 anos da vida. Eu moro num estúdio, né, um apartamento pequeno, mas eu super tenho interesse, né? Assim que eu mudar para um lugar maior, eu quero muito adotar. E aí você considera voltar aqui para ver? Com certeza, com certeza. É bom porque a gente já consegue ver o temperamento deles, a conexão, né? Para ter mais segurança para levar para casa. Quem aguenta tanta fofura, né? E por hoje é só. No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!